Olá, pessoal, boa noite. Aqui é Andréa Cardoso, chegando para mais uma live da Quinta do Futuro. Aguardando aí vocês entrarem. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é como a gente fazer a escolha das nossas ferramentas, né? Olá, Renata do Clipsys, olá, K. Cotrim. Depois você escreve seu nominho e me diz que cidade você é. Maria Fernanda, bem-vinda. Rejane, também bem-vinda. Conta um pouquinho sobre vocês, de onde vocês são, se vocês são psicólogas clínicas, que áreas vocês atuam. É legal para a gente poder também se conhecer um pouquinho melhor, né? Denise, boa noite. Vamos chegando, gente. Cecília, Regiane é de BH. Ai, tem tanta gente boa, né, em BH. Adoro o pessoal de Minas. Cecília Pereira, bem-vinda. Fátima, querida, minha aluna querida, bem-vinda. Trabalha com a clínica, Regiane. Legal, Regiane. Eu também, eu sou psicóloga clínica e também sou empreendedora, né? Luciana Prado, bem-vinda. Conta pra gente, Lu, da onde você é. Marisa, bem-vinda. A Renata é de Ilhéus, na Bahia. Muito bom. Psicologia Conecta, bem-vindos. Vamos chegando aí. Psicóloga Carmen, Carmen, você é tão atuante lá no grupo, eu tô adorando sua participação lá no nosso grupo do Telegram, viu? Bem-vinda, Carmen, que bom ter você aqui também conosco. Marisa, Mafê, oi, vamos entrando, hoje nós vamos falar de um tema bem legal, acho que é de interesse da maioria, a gente pensar um pouquinho em como escolher as nossas ferramentas para atendimento online, né? Esse assunto aí tem se prolongado porque tem sido uma necessidade de todas nós psicólogas, né? Então eu tô falando desse assunto já há algumas semanas e eu percebo o quanto a gente está crescendo juntas aí em termos de conhecimento, de prática, né? Brito, gente, bem-vinda. Luciana Prado, de Itabuna, as companheiras aí da Fátima. A Fátima tem um grupo muito querido aí, viu? Tô assim, prestes a fazer um trabalho bem legal com vocês. Vou conversando com a Fátima, vocês vão ver. A gente vai fazer uma coisa bem gostosa em conjunto. Então vamos chegando, gente. Vou esperar mais uns minutinhos para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Quem quer me contar um pouquinho, quem está atendendo online, responda para mim sim ou não. Quem está em tempos aí de quarentena, está conseguindo atender online? Responde para mim sim ou não, por favor. As meninas aí só trocando figurinha, né, Fátima e Renata? Muito bom. A Luana Fernandes também, bem-vinda. Depois conta, Luana, de que cidade você é, com que você trabalha. Gente, é gostoso a gente também conhecer um pouco do projeto de vocês. Vão contando pra gente o que vocês fazem, né? Que área de atuação, se trabalham com crianças, com adultos, né? Se tem algum tema específico, porque para o atendimento online é legal a gente saber o nicho de trabalho de vocês também, pra gente trocando figurinhas, trocando ideias, né? Mônica, bem-vinda, Mônica. Bonita a foto da Mônica, hein? Tá chique aí. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho. Eu queria também que vocês me respondessem. Ó, a Carmen falou que é psicóloga clínica. Ai, que legal a parte de idosos, Carmen. A gente aqui da Futuros, a gente está desenvolvendo um conteúdo também e a gente está estudando muito essa parte geracional, né? E a parte dos idosos tem sido assim muito promissora para nós da psicologia, porque tem aí um mercado se abrindo, né? Um mercado de trabalho muito legal, os idosos. A longevidade, né? A gente chama da quarta idade, os centenários. Então as pessoas estão cada vez mais ativas. Então a gente tem muito que desenvolver, capacitar e trabalhar em conjunto com eles. É uma área muito legal. Depois a gente troca figurinha, Carmen. A Renata tá falando que eu uni eles virtualmente. É verdade.
Preciso da sua ajuda. Ótimo, bora conversar. Então, gente, depois me digam sim ou não, quem está no grupo Reinvente-se. Só escreve sim ou não. Carmen, eu sei que tá. A gente tem um grupo no Telegram que a gente criou justamente para a gente trocar informações associadas a essa parte de atendimento online. Então, tudo que diz respeito ao atendimento online, já que a gente teve que se digitalizar aí, né? Na correria aí, quase que compulsoriamente, lá no grupo a gente fala muito sobre isso, sobre os termos, sobre os contratos, sobre as boas práticas, sobre segurança, né? Sobre técnicas e alternativas para atendimento, principalmente infantil, que tem sido um desafio para muita gente, né? Regiane disse que está lá no grupo também. Bom, gente, vamos começar. Hoje o nosso tema, a gente colocou para a gente falar um pouquinho, né? Sobre como escolher as ferramentas de telesaúde e teleconferência, né? Então, a gente conversou um pouquinho a semana passada, eu tenho produzido alguns conteúdos associados à ferramenta. Expliquei para vocês um pouquinho sobre a questão. A Kátia disse que chegou. Ah, que legal, Kátia. Bem-vinda, viu? Potencialidades humanas, que bonito o nome, né? Do seu Telegram, do seu Instagram. Cecília, você não está, Cecília? Depois você entra no link, o link tá na bio. É o que a Denise escreveu aí, ó. Reinvente-se PC. Se você quiser deixar seus dados aqui depois, ou mandar um direct, a gente manda para você também, tá bom? Vai ser um prazer te ter por lá. A gente falou, meninas, a semana passada sobre a questão dos conceitos, o que é telesaúde, o que é teleconferência, né? Então, só recordando rapidinho, a gente lembrou que são duas ferramentas que sim viabilizam a comunicação à distância, a telecomunicação por vídeo, áudio ou chat, mas que foram construídas com naturezas diferentes, né? A teleconferência, ela tem aí um contexto muito mais dentro do mundo corporativo, do mundo educacional, né? E essa de telesaúde, naturalmente, tem um viés e uma preocupação voltada com atendimento, voltada com a área da saúde, né? Sigilo, dados de paciente e tudo mais. Então, eu vou te contar um pouquinho daqui a pouco. A Carmen falou que não achou uma plataforma que atendesse individual e em grupo. Muito bem. Gosto demais das forças pessoais da PP, a psicologia positiva também, né? Eu acho muito legal também a abordagem, né? Cecília disse que vai entrar no grupo. Então, meninas, a gente desenhou aqui, contando um pouquinho da nossa história, minha e da Denise, associada a esse tema, a gente percebeu que a gente precisava se aprofundar cada vez mais para poder prover informações para vocês, porque é muita coisa para vocês decidirem, vocês concordam? Então são muitas variáveis, né, para você falar, eu vou usar essa ferramenta, vou usar aquela. Então a gente fez uma lista de critérios para vocês decidirem que a gente quer compartilhar com vocês, né? Fiz aqui um roteirinho. Uma das primeiras coisas que eu queria falar para vocês é vocês se perguntarem para que vocês querem usar a ferramenta. Parece uma pergunta óbvia, mas não é não. Por quê? Glória Mendes, bem-vinda, viu, Glória? Vamos chegando. Mavi, bem-vinda. Mônica Leal, que delícia te ver aqui, Mônica. Tô com saudade das nossas aulas, hein? Vou ter que marcar uma para ver vocês. Bem-vinda. A gente tem que usar o primeiro critério, vocês têm que se perguntar, para que eu quero essa ferramenta? Um conceito para separar, gente, uma coisa é atendimento online, outra coisa é psicologia online. A gente tem que levar em conta essa diferença, porque o atendimento está muito associado à psicoterapia e às sessões individuais de atendimento. A psicologia online, ela já é mais ampla, né? Quando a gente fala de psicologia online, a gente está falando, além do atendimento psicoterápico, também dos outros serviços que a gente pode prestar, né? Vamos lembrar que agora nós somos psicólogos digitais, então, além de atender, a gente pode desenvolver vários outros serviços, como rodas de conversa, como grupos terapêuticos, como palestras, né? Bem-vinda, Glória Mendes também acabou de entrar. Janaína Cavalcante, bem-vinda. Bruna Pison, bem-vinda também. Psicóloga Cris, bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre critérios para vocês poderem escolher as ferramentas de telesaúde ou teleconferência, né? Elo Explica, bem-vinda.
Então, o que a gente estava falando, gente, está associado, primeiro vocês perguntarem que demanda vocês têm. Né? Não esqueçam de considerar que não necessariamente vocês vão fazer trabalho só de psicoterapia individual. Então, essa é uma primeira pergunta para você fazer a escolha das plataformas, tá? O que é mais prioritário para mim? Eu conheço muitas psicólogas que estão trabalhando muito com questões de grupo mesmo, né? Porque agora estão se formando grupos. Tem gente que está trabalhando com grupos via WhatsApp, mas essa ferramenta de teleconferência, por exemplo, ela conecta bastante. É super útil você ter uma ferramenta de áudio e vídeo para você interagir com as pessoas. Então também considerem isso, né? A Kátia falou que vai assinar a Hotmart. Kátia, a Hotmart é uma plataforma bem legal. Eu uso, mas ela é muito associada à questão realmente de gerar conteúdos online. Então depende do que você for fazer. Por exemplo, ela não tem a função de teleconferência ainda, né, diretamente. Ela tem alguns aplicativos que a gente pode usar. A Carmen falou que quer fazer grupo. Respondendo essa pergunta, gente, a outra questão, pensem nas funcionalidades da ferramenta, tá? Então, assim, essa ferramenta ela tem que ter uma usabilidade boa para vocês, psicólogos, e para os nossos pacientes, né? Então, uma outra coisa que a gente tem pesquisado bastante aqui, que a gente tem garimpado para catalogar, que funcionalidades cada ferramenta tem. A gente desenvolveu um trabalho, né, que a gente vai disponibilizar para vocês, é um e-book, eu vou comercializar um e-book para vocês, depois vocês vão se inscrever quem tiver interesse, e eu tô colocando isso, né, qual é a funcionalidade. Tem compartilhamento de tela, por exemplo, é uma funcionalidade super útil ter compartilhamento de tela, nem todas têm, né, as de telesaúde inclusive, tem algumas que têm e outras que não. Tem a questão de habilitar e desabilitar o áudio e o vídeo, são outras questões importantes, porque às vezes tem um paciente que ele quer falar, mas ele não quer aparecer, né? Às vezes ele quer só escrever, tem um chat nessa ferramenta para poder fazer também, poder escrever, né? Então, a Carmen falou, né, que escolhe uma plataforma fácil para os pacientes. Ela tem que ser fácil, sim, e ela tem que ser segura também, né? É muito desafio, né? Mas assim, tranquilize-se porque, gente, a gente sempre vai ter uma curva, eu sempre converso isso com vocês, de aprendizado, né? Entre psicólogo e paciente. Vocês vão construir junto esse processo. Então, às vezes, na primeira vez que vai usar, não ficou tão fácil, na segunda, mais ou menos, mas depois vai ficando cada vez mais acessível. É um exercício, né? Então, outra coisa que eu coloquei é vocês entenderem a usabilidade, o que vocês querem da ferramenta, né? Além disso, por exemplo, tem gestão, né, de consultório dentro da ferramenta. A ferramenta, ela registra um prontuário, né? Então, imaginem que vocês querem fazer tudo na ferramenta. Eu posso colocar lá os dados do meu paciente, eu posso fazer um relatório, elaborar um laudo. O que eu tenho ou não de usabilidade dessas ferramentas de telesaúde? Então, é uma outra questão que vocês também têm que explorar. Tudo bem até aqui? Vão escrevendo para mim, Ana Sara. Bem-vinda, viu? Depois me conta de onde você é. Nós estamos falando aqui sobre critérios para vocês poderem fazer as escolhas certas das ferramentas para atendimento online e para psicologia online, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, que é importante, é a questão da quantidade de participantes na ferramenta, que é uma pergunta da Carmen, né? Então, Carmen, a maioria das ferramentas de telesaúde, vamos separar os conceitos, né? Quando a gente fala assim, o que a gente pesquisou para vocês entenderem o que vai ter nesse book? A gente pesquisou Vitude, Zen Club, Psicologia Viva e Televita, que são plataformas de assinatura, né? O próprio Doctoralha também, são todas plataformas de telesaúde e de psicologia. Algumas são de telesaúde, por quê? Porque tem todo mundo da área médica. Outras são exclusivas de psicologia, né? A Carmen está dizendo que o Skype parece que disponibiliza os contatos do grupo. Não entendi bem o que você quis dizer, Carmen. Escreve mais um pouquinho. Ele mostra os contatos? Ou ele gera interação? Nesse book, meninas, nós estamos colocando essas ferramentas de telesaúde e também tá muito legal, nós estamos colocando as principais de teleconferência. Então, dentre elas, tem Skype e a gente tá levantando todos os dados, inclusive do ponto de vista de segurança, né? Que também é um outro item que nos preocupa muito, né? A questão de segurança.
explicando para vocês, tem um glossário muito legal explicando o que é cada lei, né? Quando a gente fala de RIPA, o que é esse raio desse RIPA, né? Uma legislação lá de fora, da parte da saúde, de convênios, né? Estabelecida nos Estados Unidos. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que também aqui em Brasil vai ficar vigente a partir de agosto. São todas preocupações de segurança que a gente está deixando bem claro, né, nesse book. Então a gente está explicando para vocês um pouquinho os selos, as certificações. Vocês sabiam que os sites têm certificações? Então quando a gente fala daquela questão da criptografia de ponta a ponta, existem certificações, desde a navegação do próprio Google até empresas certificadoras especificamente, né? A Fátima colocou, compartilhamento é bom porque podemos visualizar todos que querem se conectar e tem a opção de quem não quer aparecer ficar com a câmera fechada, né? Verdade. As de teleconferência, a gente está pesquisando Skype, Webex, que é uma das que eu estou assim, entendendo que tem a maior segurança. Agora eu estou te falando de plataforma de teleconferência, tá, meninas? Tem as plataformas de telesaúde e as de teleconferência. A gente também colocou o próprio WhatsApp, o Whereby, o Zoom e GoToMeeting. Basicamente essas, Hangouts também. Então a gente está pesquisando algumas que são as de teleconferência, que vocês estão mais ambientadas e que algumas de vocês têm utilizado justamente porque a Maria não é paga, né? Então nesse momento é mais acessível e pela facilidade também dos clientes acessarem, né? Fernando, bem-vindo. A gente, Edneide, Edneide aqui é do grupo, né, Edneide? Bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre critérios para a escolha de ferramentas de teleconferência e telesaúde, né? Então a gente estava falando da usabilidade, né? A questão das funcionalidades. Então vocês vão ver que tem telesaúde, né? Que são as plataformas de psicologia. A maioria não tem atendimento em grupo mesmo, né? Todas são individuais. Tem uma exceção de uma delas que trabalha com até 5 pessoas, que eu achei legal, porque imaginem se vocês querem fazer uma terapia familiar, olha só, são coisas que vocês têm que pensar, uma terapia de casal, né? Então é legal você poder ter até um pouco mais de acesso ao mesmo tempo, né? Então você tem hoje, normalmente é de 1 para 1, são 2 pessoas que participam da sessão na telesaúde. Mas existem ferramentas que conseguem deixar você colocar mais 3, 4, mas é pouco o limite. Então, assim, telesaúde é uma ferramenta que dá pra gente usar para fazer terapia em grupo. Não é recomendável pela quantidade de pessoas que podem acessar ao mesmo tempo, né? Então, isso já é uma coisa para vocês pensarem um pouco, né? As teleconferências, muitas delas têm até 10 participantes, até 100 participantes, dependendo de quem é o fabricante, né? Então isso também tem que ser considerado. A Lu e Bru, 14, entrou, né? A Carmen tá falando, o Skype, vou voltar um pouquinho. O Skype você fica receosa em usar para grupos porque parece que os integrantes veem os contatos. Ah, entendi. Tem essa questão, né? Essa questão de um visualizar o contato do outro. É uma configuração também que dá pra gente fazer em algumas ferramentas, tá? Tem uma, aqui a Cecília tá falando, tem uns que me indicaram que chama Jitsi. Um colega engenheiro que fez uma avaliação do ponto de vista de segurança indicou. Então, Cecília, essa eu já ouvi falar sim, mas eu não conheço com profundidade. Uma das que eu tenho pesquisado, que é o Webex Cisco, tá? É uma ferramenta que é muito utilizada em grandes instituições financeiras, principalmente, bancos, né? Então, o Itaú usa, o Bradesco usa. E geralmente, quando o banco usa, o banco tem uma questão muito forte de sigilo de dados, de informação, né? Até porque o Banco Central fica o tempo todo auditando os bancos para ter certeza que os nossos dados não estão tendo nenhum tipo de vazamento. Então, eu estou construindo para recomendar também essa como uma alternativa, também por colegas meus de segurança da informação que têm utilizado mais essa ferramenta, e ela é uma ferramenta aberta, né? Também tem algumas funcionalidades legais. Essa a gente pode até pesquisar, viu, Cecília? Mas a princípio não deve ser tão conhecida no mercado. Outra coisa que eu tenho visto, gente, para considerar também e ajudar vocês um pouco com essas informações, é a questão do espaço que a ferramenta ocupa, né?
Quando se usa celular, geralmente tem que usar aplicativo. Algumas conseguem usar direto, outras usam aplicativo. Então até isso eu estou avaliando, né? Se o aplicativo ocupa ou não espaço, que é uma coisa importante para vocês e para o cliente de vocês também. Às vezes você tem uma ferramenta bem legal, mas é uma ferramenta de 60 MB, 80 megas, né? Que ocupa muito espaço, né? Albenize, saudades da minha aluna querida. Tudo bem, Albenize? Entrou adolescendo psi, depois você escreve seu nominho, bem-vinda. Então, gente, falando das ferramentas de telesaúde, a gente tem outra questão, que é a questão da segurança, que é o que eu tô comentando com vocês, que a gente também tá levantando, né? Segurança de armazenamento das informações, segurança de dados, né? Em tempo de teleconferência. Outra coisa que eu anotei para comentar com vocês é a questão que eu acho que muito interessa a todo mundo, a questão dos pagamentos, né? Quando a gente fala, Denise, bem-vinda, Denise. Oi, Renata, bem-vinda. Quando a gente fala das ferramentas de telesaúde, a gente fala também da questão da gente, como a gente vai trabalhar com o nosso recebimento, né? Então fiquem atentas a isso, meninas. Eu estou escrevendo isso também nesse book, porque isso gera uma dúvida, uma confusão pra gente, né? Então algumas, eu já identifiquei 3 modalidades diferentes nesse processo. Tem algumas ferramentas de telesaúde, de psicologia, os portais de psicologia, que cobram uma assinatura mensal, né? Então tem uma que cobra uma assinatura mensal e pede 30 dias para poder cancelar. Então, na verdade, a primeira assinatura já vira quase 2, né? Mas tudo bem, ela cobra depois disso, das suas consultas, ela cobra só a taxa do cartão, todas elas cobram. Então, uma coisa que se vocês fossem receber um cartão de crédito no consultório de vocês pagam aquela taxa do cartão, né? Que é 2,9%, alguma coisa em torno disso. Então, o recebimento do cartão e do boleto, né, são coisas que são comuns a todas as plataformas. Boleto também, geralmente, você paga uma taxa, né? Então, vamos lá. Taxa de cartão, taxa de boleto e taxa para ser creditado o valor na sua conta, que algumas cobram taxa de TED também, para acreditar na sua conta. O plano mensal, o que vocês têm que considerar? Ah, essa pergunta da Carmen é mais complexa. Vou guardar aqui no cantinho para te responder depois, mas tem algumas sim que já trabalham internacionalmente, tá, Carmen? Doraci, quanto tempo? Bem-vinda. Paulo, bem-vindo. Paulo, Estevam, Jean. Ah, Josi. É Josi que fala seu nominho? Depois você me corrige, mas né? A Josi também muito participativa lá no grupo, né? Muito colaborativa. Obrigada, Josi. Gente, falando do recebimento das plataformas de telesaúde, então, tá? Considerando essas 3 taxas que todo mundo tem, boleto, cartão e TED, para acreditar na sua conta, você tem o plano mensal que você paga para a empresa. Algumas você paga um valor maior, aí você fala assim, mas eu encontrei aquela que é mais baixo. Só que aquela que é mais baixa te cobra um percentual por consulta. Então fiquem atentos a isso, eu também estou colocando essa dica, porque às vezes você está pagando o valor, se você tem um volume de consultas alto, gente, né, talvez compense mais você pagar um valor um pouco maior por mês, do que você optar por uma plataforma que você paga percentual. Tem plataforma que te cobra 15% do valor da consulta a cada consulta, ou cobra 20% do valor da consulta, ou cobra 5%, ou cobra 10%, depende das plataformas. Então, assim, elas funcionam bem também se você estiver começando com volume baixo e aí não quer se comprometer com um fixo, e se tiver paciente, você vai pagando esse percentual. Agora, se você já tem um portfólio de pacientes legal e está migrando para uma plataforma de telesaúde, talvez não compense você entrar nessas, que o valor do plano é menor, mas o percentual por consulta é maior. Então, tenham essa atenção também, porque a gente tem esses 3 modelos, né? Plataforma que cobra um fixo por mês, plataforma que cobra um fixo menor por mês, mas cobra um percentual por consulta, plataforma que não cobra nada, né? E que tem um percentual maior por consulta. Então, assim, tem essas 3 variáveis. Compensa num momento que você tem que fazer uma continha, se a quantidade de pacientes, né, que você tem versus o percentual por consulta
for menor do que a assinatura, compensa. Se for maior do que a assinatura de outra plataforma paga, vale mais a pena você pagar uma assinatura cheia, entendem? Então são dicas que eu vou passar para vocês ficarem atentos na hora de comparar essas questões. Que geralmente passa, a gente só olha o preço. Ah, nossa, essa aqui é mais baixo, vou nessa. Mas tentem considerar. A gente, como psicólogo, a gente tem essa questão de não olhar muito o modelo de negócios, né, gente? A gente tem um mindset ali voltado muito para o atendimento e quantidade de pacientes, né? Só que a gente também tem que olhar essa questão não só da quantidade, mas do nosso faturamento final, meninas. Falando agora um pouquinho de empreendedorismo e marketing, tá bom? A Doraci falou que precisa saber mais. A Carmen perguntou quantos dias para liberar o valor da transferência, né? De novo, depende da plataforma. A grande maioria depende do meio de pagamento, né? Então, quando é uma consulta que é paga à vista, né? Às vezes, de 2, 3 dias, 48 horas até 72 horas te acredita. Quando é uma consulta que vem via pagamento de cartão, geralmente eles respeitam o tempo do cartão, que vai até 30 dias, né? Para quem trabalha com cartão de crédito também sabe que tem esse prazo aí quando o cliente usa cartão. Então, depende muito do modelo de pagamento. Boleto é a mesma coisa, depende do boleto compensar, mas claro que é bem menor o tempo, né? Mas é uma boa pergunta a questão dos dias para transferência, né? Precisa fazer conta e ficar de olho, é verdade, Denise, precisa fazer conta e ficar de olho mesmo. A Vitória Fabiana entrou, né? Bem-vinda, Psicologia Vix entrou, depois escreve seu nominho aí. Nós estamos falando sobre a escolha, o que a gente precisa considerar para escolher uma plataforma de telesaúde, de psicologia, né? Ou uma plataforma de teleconferências também, né? A Carmen disse que a Zen Club cobra muita porcentagem. Eu acho que uma coisa, meninas, que também eu sou super partidária, eu sou aqui da Futuros, o negócio também é vocês experimentarem. Esse é o nosso lema. Então vocês podem experimentar e de repente ver se vocês se adaptam ou não à plataforma. E uma coisa que é indireta, que é muito importante, que vocês também sempre perguntam pra gente, né? É a questão de, a plataforma tem bastante cliente, como é que é, como não é? E eu sempre respondo isso para vocês, né? É difícil de tangibilizar isso, a gente tem que pegar isso por depoimentos de colegas, sim. As plataformas têm uma diferenciação de aparecer dentro da plataforma, conforme também o plano. Então, quanto mais alto o plano, mais visibilidade você tem nos critérios de busca. Então, tem essa variável sim, né? Então, se você está com um plano básico, você tem uma ordem para aparecer, e se você um algoritmo, né, que eles têm de busca, se você está com um plano premium, você tem uma outra ordem para aparecer, né? O próprio Doctoralia tem um plano premium de R$500 na época, né? Tá um pouco mais já. Que o psicólogo que se cadastrasse naquele plano também apareceria mais no topo, né? São planos mais altos, né? Então, tem essa variável dentro da ferramenta versus plano e tem a variável fora da ferramenta Google, né? Vamos lembrar que o Google aí tem um algoritmo de busca. Então, o quanto essas plataformas investem em anúncios para que elas apareçam primeiro... Meu vídeo deu uma paradinha. Só me responde sim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, por favor. Só respondam sim para mim, para eu saber que vocês estão vendo e me ouvindo, tá bom? Vou aqui avançar um pouquinho. Denise, só me dá um alôzinho para eu saber que tá tudo bem? Tá, a Albanese mandou um joinha. Obrigada. Então, a gente estava falando... Deu uma pausinha no meu vídeo aqui. A gente estava falando dessa questão, então, do marketing, né? E lembrando, gente, que assim, em qualquer uma das soluções, vocês têm que fazer o marketing pessoal de vocês. Não tem como. Quanto mais eu faço conteúdo, quanto mais eu gero vídeo, quanto mais eu dou visibilidade ao meu trabalho, mais também eu posso aparecer nos algoritmos de busca, né? Então, isso também tem uma relação. Ok? Então, quando vocês perguntam assim, mas conseguiu paciente, tem muito paciente...
É um monte de variável para ter paciente, né? Variável externa no buscador do Google, variável interna, plano, variável pessoal, o quanto eu me projeto, o quanto eu gero de conteúdo, informações sobre o meu trabalho e sobre a minha pessoa, tá bom? Essas são variáveis, claro, tem algumas que são mais conhecidas, aparecem mais, outras aparecem menos, né? Porque naturalmente o tamanho da empresa também está proporcional à quantidade de que ela investe em marketing, né, para aparecer na rede. Que mais? A Kátia falou que precisa do Hotmart para venda de produtos, mas que tem que pagar outra para terapia. Ou o Hotmart não é feito para fazer terapia. Ou você escolhe uma outra ferramenta de teleconferência, né, que seja gratuita, porque pode ter também. A gente vai colocar lá algumas que a gente mapeou. Sempre eu falo para vocês, gente, que dentro do mundo digital, do mundo da tecnologia, sempre existe o risco de segurança, né? Esse risco só pode ser maior ou menor dependendo da ferramenta e do contexto, então ele sempre vai existir. Agora, tem a Hotmart é uma ferramenta de comercialização, né? Então ela não é recomendável para fazer atendimento de paciente, né? A questão de trabalhar com grupos, a Hotmart ela tem lá um conteúdo que você pode criar, né? Mas ainda assim, a grande maioria das pessoas trabalham fora da Hotmart com os grupos e depois fazem upload dos vídeos, tá bom? Carmen falou algoritmo igual a dinheiro. A Rejane, todo mundo tá me ouvindo? Sim, sim, obrigada, viu meninas? Porque eu tava aqui na dúvida se tinha parado de vez. Um monte de sim, voltou, ok. A Kátia perguntou sim, responda lá a pergunta, por favor. Foi essa pergunta que eu respondi agora, Kátia, sobre o Hotmart? Me diga. Tudo ok? Aí a Tene Lemota, psicologia, deve ser. Tamara Salomão entrou, Janira entrou. Boa noite, meninas. Nós estamos falando aqui sobre que critérios para vocês escolherem a plataforma de telesaúde de vocês, tá? Então, estava falando do pacote que a gente paga, né, para essas plataformas. Uma outra questão legal que eu também levantei no mapeamento dessas plataformas foi aquelas que têm convênios ou não, né? Para quem trabalha com convênio, nem todas recebem convênio, né? Na verdade, a minoria recebe, né? Tanto agora que está uma polêmica, né? De informações sobre atender, convênio cobrir atendimento online, né? E hoje a gente está vendo que a exceção para isso ainda não foi, né, liberado todo esse processo, mas a exceção são as empresas que já atendem online nessas plataformas, têm coberturas de algum convênio. De Unimed, depende do convênio que eles fizerem, né? De Amil ou de Sul América, enfim. Mas depende do convênio que a plataforma fez lá atrás, antes desse processo aí de pandemia, né? Carol, Tani, saudade amiga, bem-vinda. Oscar, bem-vindo. Bruna, muito bom ter vocês aqui. A Mari de Braga também entrou, bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre como a gente viabilizar o atendimento online, né, nesse momento aí de quarentena que as pessoas estão precisando tanto falar com a gente, né? E que ferramentas nós, como psicólogos, podemos escolher, né, que sejam assim seguras pra gente, viáveis, né, financeiramente. Psicologia VIX colocou convênio versus atendimento online. A Marise, querida, minha aluna, você entrou lá atrás, nem te cumprimentei, Marise, que bom ter você aqui. Além dessas questões, gente, de recebimento, existe também uma questão interessante, que são os pacotes que essas plataformas criam para os pacientes, né? Algumas plataformas também tornam acessível para o paciente ele contratar um pacote de sessões e já escolher o seu psicólogo na sequência. Então, assim, ele pode ele mesmo entrar na plataforma. Ale Ferreira, bem-vinda. Ele pode entrar na plataforma e quando ele entra na plataforma ele pode escolher, eu quero fazer um pacote de 4 sessões, eu quero fazer um pacote de 6 sessões. E aí tem pacotes com valores, né?
e ele já contrata. E depois ele vai lá e escolhe o especialista que ele quer. Esse processo também alavanca um pouco para aqueles pacientes que querem de alguma forma ter valores mais acessíveis. Jo entrou, Jo Belchior, bem-vinda. Só que a gente, como psicólogo, quando a gente se cadastrar nessas plataformas de telesaúde, né, quando a gente for escolher, vocês vão perceber que a gente escolhe se a gente quer ou não receber convênio, quando tem convênio, não são todas que tem não. Se a gente quer ou não participar desses pacotes, porque geralmente são valores menores, né? Então, a Isis, linda! Tudo bem, Isis? Que bom te ver aqui, amiga. Tem valores menores, então vocês também podem tomar essas decisões. Para quem quer alavancar a quantidade de pacientes, é interessante, porque tem pacotes que os pacientes pagam R$80 cada sessão, R$60 cada sessão. Cabe ao psicólogo entender se ele quer ou não atender esse valor, né? Tem gente que tem um valor maior, né? Porque a gente sabe, né, que pela tabela do CFP, as nossas consultas começariam a partir de praticamente R$160, né? Esse é o preço médio de uma psicoterapia para começar, né? O limite inferior que eles chamam. Mas as plataformas têm essas possibilidades, sim. O que nos dá um conforto é que elas recebem tudo pra gente, então isso é ótimo. Por quê, gente? Porque a gente não vai se preocupar com a parte financeira e não vai atender antes de receber. O cliente só pode usar o serviço depois que ele tiver realizado o pagamento. Então, o que para nós também gera um conforto bem legal, né? Vocês têm uma agenda dentro das plataformas, todas elas você disponibiliza uma agenda na qual você vai colocar seu dia e seu horário disponível, né? Então isso também é bem legal em termos de organização. A Lê Ferreira entrou, né? Bem-vinda. Tem limites, a Carmen perguntou se tem limite de sessões para atender convênio. Por parte do psicólogo isso não está claro, por parte do paciente que está contratando o convênio tem, né? Por mês tem limites de sessões, sim. Isso aparece em algumas regras, em alguns termos, porque tem vários documentos, né, que a gente precisa ler para entender toda essa dinâmica dentro de cada plataforma. Para nós, eu vou pesquisar, Carmen, mas eu acho que não tem isso restrito não, tá? Mas é uma alternativa, então olha que legal, a gente tem, usando plataforma, a gente tem a alternativa do cliente fazer o pacote, né? Tem a alternativa de receber convênios médicos e tem uma outra alternativa em algumas plataformas que eu achei bem legal, que é convênios de empresa. Então, por exemplo, não é um convênio médico, não é uma Amil, não é uma Unimed, mas é uma empresa grande, uma Avon, por exemplo, que a empresa, o corporativo, pagou um valor para essa plataforma de telesaúde ter serviços de psicologia, tá bom? Quais seriam essas plataformas? Não sei se você mencionou antes de entrar. Então, Tênia, eu mencionei sim, eu falo de novo para você, até para a gente poder fazer um apanhado da live. O que eu estou propondo para vocês é o seguinte, eu estou passando de forma geral várias variáveis que vocês estão entendendo aí o quanto a gente tem de informação importante para a gente pesar, né, e tomar as nossas decisões. E eu desenvolvi um e-book que depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu estou comercializando na plataforma Hotmart. Estou esperando a Hotmart liberar para mim o link de acesso para eu passar para vocês, aonde eu estou escrevendo todas essas informações de cada plataforma. Né? Então, tudo que eu estou contando para vocês aqui de forma geral. A gente está trabalhando com Psicologia Viva, que a gente pesquisou, Vitude, Zen Club, Televita e Doctoralia também, né? O Doctoralia tem uma reputação muito legal na área médica, mas é um investimento mais alto, né? Mas é uma plataforma que tem muita busca também, então o Doctoralia, a única coisa que eu acho que é um ponto de atenção é o tempo do plano dele, que é outra coisa que eu também coloco, tá, meninas, no nosso e-book. Tem algumas que te colocam para fazer planos mais longos, né? Então, por exemplo, o Doctoralia é plano de 1 ano. Então, às vezes, você gosta da plataforma, acha justo o preço, mas você fica com receio de se comprometer tão a longo prazo, né? E tem outras que começam a partir de trimestre, né? E algumas poucas mensais, né? Mas eu passo para você, mas essas são as plataformas que a gente está aí pesquisando um pouco. Se vocês tiverem alguma outra plataforma de telesaúde, escrevam para mim alguma outra que vocês ouviram. A gente está pegando as principais
que a gente viu que são plataformas seguras, que tem selos de certificação lá de fora, o RIPA High-Tech, o LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados, GPDR, que é uma outra lei para quem atende na Europa. Alguém perguntou aqui sobre atendimento internacional, então tem algumas delas que tem também. Então eu acho que aí o psicólogo online também é uma que a gente está pesquisando para colocar, né? Que é uma super referência também, né? Parceria com o Instituto Online de atendimento online. Então acho que era isso, meninas. Então, ó, vou fazer um apanhado aí das coisas que a gente tem que considerar, tá bom? Questão dos sistemas, né? O quanto é compatível com o sistema operacional da sua máquina, do seu celular, o quanto ocupa de tamanho, os aplicativos, os planos de assinatura, super importante também, vocês pesarem como é que são esses planos, quantidade de participantes, né? Dentro desse contexto, eu consigo atender mais do que uma pessoa, eu consigo atender terapia familiar, pessoas acessando de lugares diferentes, né? A questão das funcionalidades, eu consigo fazer uma gestão de sala. Guardem isso para vocês, meninas. Segurança. Vocês têm que trabalhar, seja a plataforma que for, uma plataforma que você tenha gestão do ambiente virtual. Então você precisa, como organizadora da sessão, poder ligar e desligar um áudio. Questão de gravação, as plataformas de telesaúde não disponibilizam, esse é outro ponto importante, tá, gente? Gravação de sessão, por uma questão de sigilo, né, nenhuma delas disponibiliza. Então, se você quer formar um grupo online, quer discutir algum tema, compartilhar conteúdos, considere a possibilidade de você usar duas plataformas, combinado? Porque pode ser que você tenha que usar uma delas de telesaúde para atendimento de pacientes, né, que é sempre a mais recomendável, mas também você pode usar uma outra de teleconferência para você trabalhar com seus grupos. Né? Principalmente quem quiser fazer depois uso de gravações e conteúdos para poder compartilhar, né? Conteúdos que sejam não sigilosos, claro, né, meninas? Então, tem conteúdos e conteúdos. A Priscila Pereira entrou, bem-vinda. Então, das funcionalidades, tem essa questão da gestão da sala, se tem chat ou não, lembra? Porque o atendimento pode ser assíncrono, em algum momento eu também posso querer trocar só mensagens. Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga do grupo que tem uma paciente que ela não quer usar nem o áudio nem o vídeo, porque ela não consegue conversar dentro da casa dela, então ela prefere usar só o chat. Então considerem também a questão dessa funcionalidade, né? E a questão da publicidade, que eu também falei para vocês, qual a visibilidade dessa ferramenta, se ela aparece no Google, né? Qual é o nível de busca dela, o quanto ela investe em marketing, o quanto que internamente no ranking você, dependendo do plano, tem visibilidade dentro da plataforma. E por último, o seu marketing digital, né? A sua presença digital, que qualquer teleconferência, qualquer plataforma de telesaúde você precisa se projetar e desenvolver conteúdos para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, né? A Carol perguntou, ainda não sei, Carol, estamos aí em avaliação, ainda não sei, mas aplicativo sim, a gente quer fazer alguns aplicativos sim, amiga, a gente vai pensar sobre isso. A Carmen perguntou se está na nossa trilha da Futuros, né, no nosso roadmap da Futuros, a gente fazer uma plataforma online, né? A gente tem estudado muito o tema, né, eu e a Denise, e a gente tem conhecido, a gente está nessa fase que a gente chama de benchmarking, que é justamente conhecer tudo que tem por aí, e a gente está procurando entender o que vocês psicólogos mais precisam, né, nesse momento, e que seja acessível e fácil, né? Nesse primeiro momento aí de digitalização do psicólogo, a gente está entendendo que vocês precisam muito dessas informações, que são informações muito técnicas para nós, né, para nossa profissão de psicólogo, mas que se tornaram muito relevantes por questão de segurança, né? Então, a gente já está produzindo esse e-book, que é um primeiro passo da gente poder viabilizar para vocês todos esses conteúdos e auxiliá-los principalmente na escolha, porque uma das coisas que a gente tem aqui na Futuros como premissa é dar opções para vocês psicólogos conhecerem e vocês fazerem as escolhas que se adaptarem melhor à clínica de vocês, à psicologia de vocês, né?
Mas a gente tem o nosso curso online, né, onde a gente fala desse e de muitos outros temas, de digitalização principalmente. Então as pessoas que têm essa certa dificuldade aí com tecnologias, a gente também aborda bastante isso, porque a gente sabe, como eu falo desde a primeira live que eu fiz sobre esse tema, que ninguém perguntou pra gente se a gente queria ou não subir nesse trem, né? O que fizeram foi colocar a gente lá dentro. Então, nós psicólogos precisamos mergulhar de cabeça aí num processo digital que não é familiar para muita gente, né? Então a gente tem trabalhado assim com muito carinho, com muito cuidado nessa integração aí de trazer esse novo para vocês, né? Obrigada, viu, Camila? O Tani falou que acho que tem tudo a ver com a empresa. É verdade, vamos pensar sobre, né? Simone, bem-vinda. Então, gente, a gente falou aí sobre a questão dos pacotes de recebimento, de pagamento, quantidade de participantes, funcionalidades, né? Alguns pontos fortes das plataformas, segurança, né? Então a gente criou um glossário para vocês entenderem o que significa cada legislação, o que significa cada lei, quando cada um fala, porque são termos assim que são muito da área técnica, né? E a gente acha, gente, uma coisa que a gente vai precisar entender, né? É que a gente precisa aprender um pouco disso, porque como a gente a gente vai existir nesse mundo digital, a gente vai ter questões, né? Hoje mesmo teve uma troca lá no grupo, que teve uma questão aí de uma paciente com uma suspeita ali de fraude, de invasão de dados, que até se entender o contexto, né? Criou-se ali uma dúvida em relação às plataformas de teleconferência, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho disso para a gente também orientar o nosso paciente e dar segurança para o paciente. Lembrem-se que tem todas aquelas outras questões que eu sempre falo para vocês, de ter o contrato digital, de passar para eles formalmente quais são os cuidados de sigilo, de segurança, de acesso, ter um antivírus. São todas coisas que geram vulnerabilidade. Às vezes a gente fica preocupado só com a plataforma, né? Mas não é só ela que garante todo o processo de segurança, tem muitas outras coisas que garantem, né? A Albanese falou se eu já ouviu falar do Dr. Connect. Já ouvi falar também. Eu já ouvi também aparecer essa plataforma, o Albanese, mas ela ainda não é muito difundida, né? Gente, tem várias plataformas de atendimento online já, tá? Eu puxei os players do mercado, puxei as maiores, né? Mas tem muita startup também com muitas outras soluções de telemedicina, agora mais do que nunca, imaginem, né? Os médicos foram liberados há um mês e pouco atrás, né? Nós psicólogos já tínhamos sido liberados antes, para exercer a telemedicina integralmente. Então, tem muita coisa que está surgindo no mercado, né? A Carmen perguntou, o contrato deve ser assinado pelo paciente? Sim, respondendo, sim, contrato online. Aí você vai me fazer a próxima pergunta, como? Como que o paciente assina, né? A gente tem algumas formas de fazer isso, né? A gente teria que detalhar um pouquinho mais esse processo. Uma forma muito simples é ele imprimir o contrato, assinar e te mandar digitalizado. Estou te falando a forma mais caseirinha. A forma mais correta é utilizar uma assinatura digital, né? A gente tem alguns aplicativos de assinatura digital, CertSign e outros aplicativos que você pode pedir para ele assinar virtualmente e receber essa assinatura autenticada, né, via e-mail no seu computador. Então, você tem a forma também, mas você tem que garantir que ele deu de acordo, né? No mínimo, ele retornar o e-mail com um texto dizendo estou ciente, recebi o contrato, né? Que também é uma forma da gente se resguardar, né? A Carol Tani falou do DocuSign também, é verdade, para assinatura eletrônica. Olha lá, hein, Carol? Logo, logo vou fazer uma live com você, hein, amiga? Karine, oi Karine, saudades, tudo bem? Saudades. Carmen, não entendi, você perguntou, o aplicativo é nosso? Escreve mais um pouquinho sobre essa sua pergunta. Então é isso, estou abrindo agora para perguntas, para dúvidas, né? Eu vou deixar daqui a pouquinho, bem-vinda à carreira em psicologia. Karine, saudade, amiga. Eu vou deixar daqui a pouquinho lá na bio do Instagram um link para quem estiver interessado no e-book, né? A gente está falando aí de mais de 10 soluções, né? Então nós estamos falando das soluções de teleconferência, sim, e também as soluções de telesaúde. Então tá um material bem rico,
né? E principalmente concentrando todas essas informações num lugar só, porque foi uma coisa que a gente sentiu dificuldade, porque às vezes você pesquisa uma, depois você pesquisa outra, depois você pega dados da outra, né? Então o que a gente fez? A gente contou para vocês uma visão consolidada. Então a gente está contando sobre cada uma delas e no final a gente montou um painel, gente, tá a coisa mais linda, aonde a gente vai mostrando para vocês o que tem ou não tem cada uma delas de forma resumida e tudo junto. Karine, tô com saudade de vocês também. A Simone, o Dr. Alia abriu também um canal para teleatendimento. Sim, o Dr. Alia, ele antes, né, ele tinha a questão sempre teve a questão de ser um portal da área médica, né? Então, e psicólogos também poderiam se inscrever lá dentro. Agora, ele abriu um portal de telemedicina, uma função de telemedicina, que é o que você está chamando aí de teleatendimento. Que é isso que o Dr. Alia está fazendo, é o quê? É viabilizar o atendimento via vídeo, áudio e chat, né? Que são as TICs que o nosso Conselho Federal de Psicologia fala, que são as tecnologias de informação e comunicação. E aí agora você tem razão, viu, Simone? O Dr. Alia tá com essa abertura. Ele tá ligando para muito psicólogo aí. Vocês receberam alguma ligação do Dr. Alia? Eu já recebi algumas, ofertando para quem tem interesse na plataforma. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Então isso era um pouco que eu tinha para dizer para vocês. O que vocês acharam da live? Já estamos aí com quase 50 minutos. Sempre gosto de compartilhar com vocês esse tema, espero estar agregando bastante. A Simone falou que já se cadastrou, é muito legal. É muito legal. A única questão da plataforma do Dr. Alia, eu não sei se você fez o plano de assinatura, o plano de assinatura ele é anual, né? Então só isso que alguns colegas que eu tenho trocado informação têm um pouco de dúvida, né? Assinar durante o ano, mas eu acho que o preço está super ok, né, a assinatura mensal, porque é uma plataforma bem conhecida, né, que tem uma busca muito grande na internet, né. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então, Carmen, você perguntou sobre os pacientes brasileiros que moram no exterior, né. A gente precisa primeiro tentar entender bem esse contexto, porque o CFP tem algumas restrições, né, para a gente atender gente do exterior ou ainda para a gente atender no exterior, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para entender um pouco como é que funcionaria essa dinâmica paciente, né? Então precisamos entender se está dentro dos critérios, né? Isto posto, tem algumas plataformas que são até lá de fora mesmo, né? Então, por exemplo, a Whereby, que é uma plataforma de teleconferência, ela é uma plataforma que é toda em inglês e ela é desenvolvida e usada muito lá fora também. Inclusive, segue algumas leis, né? A Denise pode confirmar para mim, mas segue algumas legislações dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Mas o cadastro, ele é sempre, se for de telesaúde, ele é sempre um cadastro, né? A Psicologia Viva e a Vitúrio, se eu não me engano, também tem essa possibilidade, mas dentro desse critério, a gente precisa entender primeiro, tá? O critério do atendimento. Porque, por exemplo, se você está lá fora, você, psicólogo, não pode atender uma pessoa aqui do Brasil, né? Então, esse conceito, trabalhar aqui no exterior, tem que ter muito cuidado, né? A Priscila disse que acha caro. Qual que você acha caro, Priscila? Me conta, por enquanto não pode pagar, né? Renata da Clepsisa. Renata tem um aplicativo, viu, gente? Muito legal para psicólogos, né? Com conteúdo, principalmente para estudantes e recém-formados, os estagiários. Muito legal. O problema é receber em reais aqui, tá? Eu vou pesquisar isso melhor, Carmen, para entender se tem essa conversão. No cartão de crédito sempre tem, né? No cartão de crédito sempre tem essa possibilidade. Agora vamos entender um pouquinho essa outra questão aí de recebimento. Perguntei qual plataforma para iniciantes. Para começar a atender online, é isso? Porque você pode começar até com uma teleconferência segura, né? Se você está no grupo do Reinvente-se, que a gente pode conversar um pouquinho mais. Ou você pode me mandar um direct, Fabiana. Mas para iniciantes na psicologia, tipo recém-formados, porque todas elas se encaixam também para quem é recém-formado, né? Não tem muito essa diferenciação. Muitas plataformas têm conteúdos muito legais, tem blogs,
Então tem um conteúdo de psicologia grande no entorno também, né? Eu acho bem legal. Mas aí se a pergunta for essa, Fabiana, todas elas podem se adaptar a um recém-formado, tá? Agora, se você ainda não está digitalizada, quer conhecer alguma coisa pela primeira vez, você pode começar por uma plataforma de teleconferência, como por exemplo o Webex Cisco, que é uma plataforma recomendável em termos de segurança. Mas você está lá no grupo do Reinvente-se, se não, entra, a gente conversa mais especificamente sobre sua pergunta. Ou você me clareia aqui um pouquinho mais, tá? A Albenise, a minha preocupação é o cuidado com o ambiente, o meu e do paciente, que geralmente será da residência onde possa não se sentir à vontade. Albenise, é super importante esse tema. Além das plataformas, a gente fez alguns conteúdos e algumas lives falando sobre a segurança do atendimento, né? E o ambiente físico, ele é importante, né? Então a gente tem algumas recomendações. A gente também fez um documento, eu fiz um e-book, um documento sobre algumas recomendações. Temos alguns vídeos no YouTube também, para quem quiser dar um pulinho lá, é Futuros X. Nesse caso, Albi, o que a gente tem para fazer? Além de garantir que ele esteja no lugar, né, se ele for adulto, no lugar que está só ele, garantir que não tem outras pessoas. O uso do fone de ouvido é altamente recomendável, tanto por parte do paciente como por parte do psicólogo. Não esqueçam disso, gente. Então, se vocês estão numa sessão de psicoterapia, o uso do fone vai isolar o que o paciente está falando, não vai ecoar aqui no ambiente que vocês estão. E o inverso é verdadeiro também, né? Se vocês falarem alguma coisa de conteúdo terapêutico, também fica isolado no fone para ele. Então, é uma recomendação, Albenise, que a gente sempre dá, é usar o fone de ouvido. Eu sou muito partidária a viabilizar as coisas e se adaptar, né? Eu acho que essa quarentena, essa pandemia veio para nos ensinar o quão a gente é possível, assim, o quão a gente é adaptável, como dizia Darwin, né? Que a evolução, né, ela requer sempre uma adaptação e conosco não está sendo diferente. E eu tenho ouvido as ideias mais diversas de viabilizar isso. Uma delas, tem pacientes que querem fazer a terapia, né? Ou que moram em apartamentos, então às vezes até se isolam no toalete, no banheiro, vão fazer a sessão lá dentro, ou moram em casas e tem um carro na garagem. E aí, ok, a pessoa entra dentro do carro e fecha o carro, porque olha só que curioso, né, gente? E vamos sem preconceito, né? É um ambiente isolado acusticamente, né? O carro é um ambiente ótimo para poder se falar sem as pessoas ouvirem. E para dar segurança para o paciente, né? Hoje eu estava conversando com a Denise também, a gente também tem esse processo de terapia, né? O psicólogo mostrar ao redor o ambiente, né? Para mostrar, olha, não tem ninguém aqui, eu tô sozinho, eu tô só eu e você, que é o setting terapêutico, né? Mostrar o consultório, dar essa confiança, esse conforto, narrar mesmo onde você está, contar um pouco do seu contexto, né? Assim como ele vai contar do dele. E agora, por que, gente? Nós estamos criando nosso setting terapêutico virtual, lembrem disso. Então, nós estamos criando um pouquinho esse nosso segundo consultório virtual. E tudo bem a gente também colocar, estou aqui, estou, né, dentro do meu consultório, dentro de uma área fechada na minha casa, na minha residência, né? E aí vai. Muito bem. A Renata falou que está em beta teste. Uma hora nós vamos fazer uma live sobre o seu aplicativo, viu, Rê? Vamos contar para o povo. Algumas pessoas que são daí preferem se deslocar até o consultório. Tudo bem, se você tiver essa possibilidade e se o consultório for seguro, né? Porque o que não é legal é a gente também ir para prédio, edifício, né? Que a gente tenha que pegar elevador, áreas de circulação, né? Evitar esse tipo de coisa. Mas tem gente que o consultório é um lugar isolado e ótimo, né? Eu acho que dá até mais conforto para o seu paciente, porque é um ambiente que ele está acostumado a ver, né? Fabiana... Acho que é isso, Fátima. Precisamos estar atentos ao novo mundo tecnológico para psicólogos. Só tive noção da quantidade de produtos e serviços com vocês, Déia e Denise. Minha visão ampliou muito com vocês. Obrigada, viu? A Fátima fez o nosso curso online. Nós vamos lançar o nosso curso online aí na segunda quinzena de maio.
E aí a gente fala de tudo um pouco nesse curso, né? Então, dentre essas coisas de atendimento, né? De ambiente online, que agora estão mais latentes, mas a gente fala de evolução tecnológica, gente. E a gente está no mundo digital agora, então a gente fala de todas as tecnologias, tá bom? Falamos de realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos, plataformas, tudo isso é uma realidade pra gente. Bom, gente, deixa eu sair antes que o Insta saia comigo. Um abraço virtual para vocês, viu? Espero ter colaborado e a gente continua conversando mais lá no grupo, tá?